Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio. Estamos aqui com esse vídeo que é para falar sobre estilo de jogo. Não estilo dos jogos, não é uma classificação de RPG, mas o estilo que você, eu e as pessoas que você conhece, que jogam com você, que você acompanha nos blogs, canais da vida, jogam, curtem e tomam como se fosse o seu estilo. Narrativista, simulacionista, OSR, esse aí, né? Que eu nunca lembro da sigla, e todos os outros que você possa imaginar, né? Então, qual é o seu estilo de jogo? Qual é o meu estilo de jogo? E primeiro dizer que esse vídeo não é para apresentar esses estilos de jogo. Eu ainda pretendo fazer, ainda essa semana, apresentando cada um deles, mas provavelmente eu vou lançar na forma de shorts, apresentando rapidinho cada tipo de estilo de jogo, ou pelo menos os principais. Mas é para conversar um pouquinho sobre estilo de jogo, qual é. E a gente realmente precisa ter o nosso estilo de jogo, porque eu noto que, primeiro, eu acho que o Brasil, a sociedade brasileira, ela vive um pouquinho entre o 8 e o 80 em vários níveis. E eu acho que nesse coisa do estilo acaba acontecendo isso por vários motivos. De tipo, o cara narrativista, ele só gosta de narrativista. Qualquer jogo que tenha uma regrinha a mais, tem muita gente que já não vai olhar. A galera da OSR, tem muita gente que é só o OSR, né? Então acaba criando algumas polarizações, que isso é normal, isso tem em todo lugar. Mas eu acho que no Brasil, como a gente vê isso em vários campos da vida, isso acaba logicamente vazando para o RPG. E aí eu comecei a pensar qual é o meu estilo de jogo, e eu cheguei a algumas conclusões bem interessantes, e eu vou falar as conclusões que eu cheguei, analisando tudo que eu venho postando aqui, tudo que eu venho jogando, seja solo, seja em grupo. Como eu falei, eu estou mestrando pelo menos 2 vezes na semana. Então vamos lá. Primeira coisa desse vídeo, para ficar claro, né? Eu realmente não acho que a gente precisa ter o nosso estilo de jogo, ou tomar um estilo como se fosse uma causa. Eu defendo o RPG narrativista, eu defendo o SR, né? Porque muita gente fala, mas você defende o RPG solo. Mas dentro do RPG solo tem todos esses estilos também, né? Então pode ser um RPG solo hiper mega narrativo, com mínimo de regras, ou pode ser o Pathfinder jogado de forma solo. Então, o RPG solo em si, ele não diz muito sobre estilo de jogo. Ele diz só que você está jogando sozinho através de vários recursos, mas mesmo esses recursos eles vão mudar dependendo do estilo que você estiver jogando. Mas eu não acho que a gente precisa ter um estilo. Por quê? Eu acho que cada um dos estilos de jogo ele tem algo interessante, pelo menos para mim. Muita gente acha que eu sou mais narrativista, mas na verdade eu não me considero. Eu crio jogos que puxam para o lado mais narrativo, porque de maneira geral eu consigo criar esse tipo de jogo de uma forma muito mais rápida do que um jogo que fosse mais estruturado, que demandasse mais criação de regras e tudo mais. E como eu falo, eu não tenho esse espírito de designer, de ficar testando algo e ficar incrementando e colocando detalhe aqui, que eu acho que é o que faz o RPG realmente avançar nessa questão do design. Eu não tenho isso comigo e aceitei isso. E assim, se vier a vontade de desenvolver algum dia, eu vou fazer isso, mas por enquanto eu ainda não tenho essa vontade. Eu acho muito legal quem faz isso, mas eu não tenho. Então, por exemplo, um dia eu vou postar uma foto dessa mesa aqui, já postei várias vezes, com maquete, com meu castelo, os dados que eu acabei de derrubar, né? Os dados que eu mesmo faço, né? Que tá minha coleção de dados caseiros. Aí tem o grid pintado, né? E tem miniatura. E aí a galera pode achar, mas o Tarcísio gosta mais dessa coisa mais do artesanato, mais lúdica. Não, porque ao mesmo tempo que eu vou montar esse cenário hiper mega lúdico, cheio de miniatura e coisa pintada e maquete de porta e tudo mais, eu vou fazer um
puta esquema de board game que vai ter movimentação tática, que vai importar onde é que o lado em que a miniatura tá virada, eu faço tudo isso. E muitas vezes eu quero simplesmente uma coisa mais de improviso, aquilo que o pessoal chama de narrativa emergente, embora eu realmente não me identifico com esse termo, não me diz muita coisa, mas às vezes eu gosto de fazer uma aventura totalmente rolando em tabelas, em que eu tenho só a proposta inicial e uma ideia de final, assim, da cena final, se é um grande desafio, se é um grande inimigo, e tudo que acontece no meio, eu vou rolando em tabela e eu vou tentando conectar o que aconteceu, o que a tabela deu, mais o resultado da ação dos personagens. E assim, é algo que pode ser chamado de narrativa emergente, em que o desafio que os personagens enfrentam, vencendo ou não, vai gerando impulso para chegar em um ponto que eu considero que finaliza esse arco narrativo. Então, assim, embora eu não goste desse termo narrativa emergente, eu acho que ele descreve bem esse acontecimento. Mas e uma coisa mais simulacionista? Eu gosto muito, eu sou muito fã de GURPS. Eu só não jogo GURPS porque eu não tenho o livro, e também porque tem uma versão minimalista do GURPS que veio antes, né, que é o Legends of the Ancient World, que por sua vez é quase como se fosse um hack do Fantasy Trip, que por sua vez é o pai ou avô do GURPS que a gente conhece. E depende muito de dia. Tem dia que eu quero só criar uma história envolvente aqui na minha mesa, em que eu entre realmente no personagem, que é uma coisa que você vê os livros do Storyteller proporcionando isso, instruindo a seguir esse caminho, embora as regras do Storyteller pareça que sigam outras. Então realmente o próprio Storyteller que se diz tão narrativista, ele tem regras que podem ser muito rígidas, dependendo da forma como o narrador interpretar elas e exigir que elas funcionem em mesa. Eu já tive, o último grupo de vampiro que eu tive, ele era assim, da galera chegar, pegar a calculadora na hora do combate, porque era uma galera que ia seguir a risca, todos os bônus iam fazer combo e tudo mais. E eu acho que a gente perde muito. Não perde, são escolhas, na verdade. Assim, eu entendo, por exemplo, vamos pegar o SR, que é uma parte grande do meu canal. Eu tenho até uma sessão só para isso, que foi a primeira sessão extra que surgiu. Eu entendo a pessoa que abraça o SR e vai só naquilo. Por quê? Porque é muito difícil você montar grupos. Montar um grupo de RPG, e eu estou falando assim, da maior parte da comunidade que realmente gosta mais do RPG em grupo, ou desconhece o RPG solo, ou não gosta do RPG solo. É difícil você montar um grupo. É muito difícil você montar vários grupos. Hoje em dia está ficando mais fácil, porque a gente tem Discord, a gente tem WhatsApp, a gente tem Google Meet, tem várias formas de se encontrar, mas ainda assim é difícil. Então você vai montar aquele grupo e você vai entrar de cabeça naquele que você escolheu para fazer com aquele grupo. Então você geralmente vai pegar aquilo que mais se destaca e você entra naquilo porque é aquilo que você conseguiu e é aquilo que o teu tempo vai permitir. Então eu não estou falando que ter um estilo fixo que você só orbita em torno daquilo é errado. Eu só acho que o RPG solo ele dá mais possibilidades, porque como você pode jogar na hora que você quiser, por quanto tempo você quiser e o que quiser, eu posso jogar um jogo hiper mega hypado, né, tipo Morkborg numa segunda, e depois pegar um jogo que ninguém conhece, Malditos Palhaços, para jogar na terça. Então a gente não fica nessa dependência, né, de agradar todo mundo que está ali na mesa, porque é só você. Então no RPG solo você tem a chance de experimentar estilo de jogos diferentes e muito mais que isso, não só experimentar, mas desfrutar estilos de jogos diferentes. Então quando você está naquele lance narrativista, você desfruta aquilo e tenta entrar naquilo. De repente você quer fazer grid, miniatura, mesa, régua de distância, entra naquilo e aproveita. De repente uma coisa mais simulacionista, uma coisa mais de narrativa emergente. Você pode fazer tudo isso, e não é só para testar, mas desfrutar aquele momento. E uma dica que eu dou
é assim, ó, pra quem quer começar. Ah, Tarcísio, eu só jogo o SR, nunca me dei muito bem com jogo narrativista, com nenhum outro tipo de jogo, o que eu posso fazer com relação a isso? Então a primeira coisa que eu digo é, tenta, pega um jogo que você fala, meu, até acho interessante, mas não sei se é minha praia. Por exemplo, tem muita gente do OSR que gosta do Dungeon World, mas Dungeon World não é bem OSR. E, aliás, a maioria das pessoas da cena OSR vai falar que o Dungeon World não é nada OSR. Então, cara, tenta e, acima de tudo, tenta vivenciar a experiência do momento. Evita ficar comparando no momento a experiência com algo que você já conhece. Então tá, vou jogar Dungeon World e eu sou um cara raiz mesmo do D&D quinta edição, com todos os livros, suplementos e arrisca. Enquanto você estiver jogando Dungeon World, aproveita aquilo, cara, se diverte, não faz comparação, finaliza aquela sessão, entra nisso, sabe? Que é uma coisa que tem no Zen budismo, que eu estudei para escrever o Koan, que é o Zazen, que é um estado de presença. Então, o Zazen diz, quando você estiver comendo, coma. Quando você estiver bebendo, beba. Quando você estiver jogando, jogue. Deixa a comparação para fazer depois. Faz uma análise. Tá, eu joguei Dungeon World, agora eu vou comparar aquilo que aconteceu com a vez que eu mais gostei de jogar D&D, quinta edição. E então depois você fala, o combate aqui, ele funcionou dessa forma, ele me provocou esse sentimento, eu gostei, não gostei, eu achei satisfatório, comparado, aí sim. Eu acho que o grande erro é no momento da experiência você ficar comparando. Mas é assim que os humanos funcionam. Não, é assim que a gente se treinou a vida inteira para ser. Mas não necessariamente tem que ser assim, tanto é que esse princípio do Zen budismo, ele já existe há 2.500 anos, até mais. Então, isso é algo que foi inventado dentro da filosofia há 2.500 anos, pode ser tão atual quanto qualquer coisa. Então, e essa frase, esse princípio, particularmente, ele não foi desmentido por nenhuma experiência científica ou método científico. Então, a gente pode pegar isso e tentar aplicar. É uma habilidade que a gente precisa desenvolver, é um esforço consciente de não fazer comparações. E eu digo assim, que todo RPGista solo, ele deve se permitir tentar o máximo possível de estilos de jogo. Até mesmo aqueles que ele acha que não gosta, se você não experimentou, se você não jogou, não tem problema nenhum você jogar a vida inteira um jogo só, mas eu acho que fica sempre naquela questão do achismo. Mas a gente está falando de uma coisa que não é matematicamente precisa. Então, o achismo, ele pode ser o suficiente, não tem nada de errado. Se nesse ponto da sua vida, que é o seu hobby, o seu lazer, o achismo foi o suficiente para você determinar que eu só quero esse estilo de jogo. Não estou falando que isso é errado, não. Eu só estou falando que muitas vezes, agindo dessa forma, a gente pode estar perdendo algumas experiências muito divertidas, muito gostosas, muito bacanas de jogo, porque o RPG ele é uma vivência, né? Então, resumindo tudo que eu queria falar nesse vídeo é que assim, existem sim, a gente consegue identificar estilos de jogos. Na maioria das vezes, na verdade, vai ter um entrelaçamento. Muitas vezes o jogo narrativo vai ter um lance mais mecânico, que é o que a gente vê no sistema Storyteller. Muitas vezes um jogo que é mais mecânico, quase um board game, ele tem muita coisa de narrativa, que é o que a gente vê no Critical Role, por exemplo, né? Algumas vezes um jogo narrativo ele tem regras muito precisas, que é, por exemplo, Fiasco ou Violentina, que não é um jogo narrativo aberto. Ele tem princípios e regras muito precisas. Tanto é que tanto no Violentina quanto no Fiasco, até a posição que você está sentado na mesa é uma mecânica de jogo. Quanto de dinheiro você tem na sua carteira é uma mecânica de jogo. Então, é narrativo, mas não é aberto de regras. Ele tem regras muito precisas para guiar aquela experiência. Então, vale muito a pena isso. Como a gente pode começar a fazer isso? Mas eu vou ter que ler o Vampiro de 500 páginas, né? Ou vou ter que ler o Pathfinder, Starfinder de outras 500. Então, pega algumas coisas mais curtas. Por exemplo, você é um cara muito narrativo.
Você quer ter uma experiência mais mecânica de regras? Então pega um Dungeon Crawl, pega um Note Quest, um Forgotten Ark que você consegue aprender em um dia e rola aquilo, mas sem comparar. Não fica falando, mas aqui tá faltando narrativa. Não, vive aquele momento. Então aqui, ó, acabei de enfrentar aqui. As regras vão me direcionar para onde? E experimenta isso, né? Experiencie isso, né? Que experimentar e experienciar são coisas diferentes, né? Experimentar é você tornar aquilo fisicamente acontecendo na sua frente. Você está experimentando. Agora, experienciar é o tanto que você está se colocando naquilo só por aquilo que está sendo oferecido e não comparando com outras coisas, né? Muita coisa pode surgir disso. Isso foi algo que eu passei. Eu tive uma origem muito narrativa, mesmo lá da época que eu comecei com Defensores de Tóquio, a gente era muito narrativo, a gente levava as regras muito soltas, e até, assim, os meus primeiros 15 anos de RPG foram, assim, extremamente soltos e com o mínimo de regras que você possa imaginar. E quando eu entrei no RPG solo, eu comecei a pegar jogos simples, mas que tinham mecânicas muito claras e eram mais focados na mecânica. Por exemplo, um dos primeiros jogos que eu peguei para jogar, que não necessariamente era RPG, mas era um Dungeon Crawl, foi o Pocket Dungeon 2.0, que era algo... É muito simples, hoje em dia eu falo, gente, as regras são muito básicas, mas naquele momento, em 2014, primeiro que eu nunca tinha lido, por mais que eu já soubesse inglês, eu nunca tinha lido um livro, um documento de RPG em inglês. Então, cara, era muito diferente das leituras que eu tinha em inglês. Então teve essa quebra da linguagem, né? Porque tem a linguagem do inglês e mais a linguagem lúdica do jogo. E era uma outra proposta. Eu estava saindo do Defensores de Tóquio e entrei de cabeça num jogo em que não tinha conversa, não tinha narrativa, não tinha improviso. É aquilo e você faz e vamos ver o que dá. E foi muito legal ter feito essa proposta, que algo foi com o Mythic, né? Quando eu descobri o Mythic, que a minha cabeça explodiu na leitura, eu falei, tá, mas eu preciso experienciar isso, experimentar e experienciar. Então, eu fui e o tempo todo eu me esforçava para não ficar fazendo associação com a experiência que eu já estava tendo dos Dungeon Crawl, com a experiência que eu tinha do Defensores de Tóquio. E foi muito legal, quando eu terminei a minha primeira campanha de Mythic, que eu nem tinha ficha de personagem, era só usando o oráculo. Eu falei, cara, isso é muito diferente de tudo que eu já fiz de RPG. É uma outra experiência, mas eu gostei demais. Então é isso. Esse vídeo corre o risco de eu ter falado e não ter chegado em lugar nenhum. Então me diz aí embaixo se alguma coisa desse vídeo fez sentido, tá bom, gente? Valeu demais.